1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17. Nesta quinta-feira, dia 10 de dezembro de 2020. Estamos há 21 dias do final desse 2020. Parece que não passou rápido, não. Parece que voou, né? Em velocidade de voo supersônico. Final do ano. E esse texto, muito conhecido, eu quero, obrigado, meu amado, eu quero olhar esse texto contigo através de um prisma novo, de uma perspectiva nova. É um texto conhecido, numa linha de interpretação, mas eu quero olhar esse texto contigo por um outro lado, e tenho certeza que esse texto vai falar contigo. Capítulo 17, versículo 8 diz assim: Então, o Senhor, com S maiúsculo, então Deus, né, disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Eu dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Não tem nem o finalzinho daquele pão. Não tem nada. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição. E depois, meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar a chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimentos para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Amém. Senhor, nesta quinta-feira, nós fomos atraídos pelo Teu Espírito Santo. Já estamos aqui, há um outro tanto que está conosco agora pela transmissão,
E há um outro tanto que está, Deus querido, além fronteiras. Senhor, marca o dia de hoje, este 10 de dezembro de 2020, marca, Pai, de forma tão especial, que tudo venha a mudar a partir de hoje, em nome de Jesus, amém e amém. Tome o seu lugar, não feche a tua Bíblia, não feche a tua Bíblia. Eu quero que você preste muita atenção, muita, mas muita, não é pouca não, muita atenção. Porque esse texto tem um aspecto, que eu quero chamar esse aspecto de muito especial. Não é pouco não, eu vou dizer muito especial, então preste muita atenção. Essa leitura que eu acabo de fazer, que nós acabamos de ler, aqui no capítulo 17, 1 Reis, versículo 8 em diante, é uma leitura, é um texto, é uma narrativa que ela não era, ou não é a narrativa principal do texto. Esse texto, ele entra como por uma inferência. Qual é a narrativa principal desse texto? O país é Israel, um rei chama-se Acabe, e esse rei chamado Acabe, ele casa com uma mulher muito envolvida na idolatria, chamada Jezabel, e essa mulher, ela é muito forte na sua personalidade, e ela consegue influenciar o rei, o marido Acabe, e por consequência, ela consegue colocar toda a sua fé, ou a sua religiosidade, sobre o marido e sobre Israel. E ela é idólatra, e ela traz para dentro do palácio feiticeiros, profetas da feitiçaria, aos montes, às centenas, e ela, com o poder que ela tem, ela consegue bancar, sustentar essa feitiçaria dentro de Israel. São os profetas de Baal, os profetas de Acera. Uma loucura total. Então, o palácio, o governo, passou agora a alimentar essa prática pecaminosa. Isso foi num crescente, e chegou um ponto que a ira de Deus transbordou para com aquela situação, e Deus começa a intervir em Israel por causa desta prática pecaminosa. E quando Deus começa a intervir, Deus começa a usar um homem, um profeta, chamado Elias. E no capítulo 17, agora vamos ler os versículos 1, os dois primeiros versículos, o versículo 1 e o 2, para você ver uma coisa. Elias, que era de Tisbe, em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Esse período durou 3 anos. Imagine você, um país como o Brasil, imagine isso, e pense nisso. Deus levanta alguém, e esse alguém vai até Brasília, e chega lá, na Praça dos Três Poderes, chega lá no Planalto, imagine você, e essa pessoa diga ao presidente da República, hoje, o nosso presidente, mas pense qualquer outro presidente, esse atual, ou um que passou, ou o próximo que virá. E pense em você, e ele diga assim: olha, assim diz o Senhor, segundo a minha palavra, não vai chover, e não vai ter orvalho nesse país, por um período de tempo. Aqui foram 3 anos. Então eu vou te fazer uma pergunta: o que acontece com um país, com uma nação, se durante um período de meses, e meses que viraram mais de 1 ano, 2, 3 anos, não cai uma gota de chuva, e não tem um pouco nada de orvalho? O que acontece com o país?
O país fica aniquilado. Você imagina que o Brasil, no agronegócio, é uma das maiores potências do planeta. A gente manda para fora alimentos, e não apenas no alimento que vem da terra, no que o alimento da terra produz para a agropecuária. Imagine você, se não tem chuva, se não tem orvalho, não vai ter comida na mesa, não vai ter trigo, não vai ter soja, não vai ter nada. Porque tudo depende da água. E se não tem isso também, não vai ter toda a produção animal de proteínas, não vai ter rebanho de vaca. Porque a vaca precisa comer lá, está no pasto. Então não vai ter a cultura do bovino, a cultura do suíno, não vai ter avicultura, não vai ter nada. 3 anos sem chuva. Sabe o que acontece com o país? Caos, uma desgraça total, fome, miséria, loucura total, loucura total. Muito bem, foi isso que esse profeta disse para o rei Acabe: olha, não vai ter chuva. Quando ele diz isso, versículo 2, olha agora o versículo 2, para você entender sobre onde nós vamos chegar. Então o Senhor disse a Elias: vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do Jordão. Você vá para lá e você se esconde, lá tem um riacho. Fique lá escondido e permaneça lá. Foi exatamente o que ele fez. Ele foi para lá, versículo 3. Beba da água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois dei ordem para levar alimento até você. Seguindo o texto, Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã e à tarde, e ele bebia água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Se não tem chuva, os rios vão secar. Então imagine você, se isso acontecesse no Rio de Janeiro. Da onde vem a nossa água de Guandu, do rio Guandu? Imagine você o manancial de Guandu seco. Imagine você, que loucura que seria. Que tragédia que seria. Os rios secos, então não tem água. E quando acabou o tempo da água ali onde ele estava, Deus entra então com a segunda ordem, que é que nós lemos aqui no versículo 8. Deus diz agora: Elias, não tem mais água, o riacho secou, acabou. Vem o Senhor e diz: Elias, versículo 8, versículo 9, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Meu amado, pense comigo, não tem chuva, os rios já secaram, então não tem plantação, não tem agricultura, não tem mais nada, acabou tudo. Acabou tudo. Se não tem chuva, não vai ter trigo. Não vai ter trigo. Ela tem um pouco de azeite que vem da oliveira, que vem da azeitona, mas vai secar, vai acabar tudo. O texto diz que Deus fala: Elias, eu dei ordem para uma viúva te sustentar. O que eu quero pregar hoje para você é a seguinte coisa. Até o versículo 8, Deus está agindo no plano nacional. Até o versículo 8, Deus está agindo com um rei, com a esposa do rei Jezabel e com uma nação que está mergulhada no pecado. O juízo de Deus, ele está tratando com um país inteiro, uma nação. Ele está tratando no plano macro da nação. Mas a partir do versículo 8, esse Deus que está envolvido no plano nacional, esse Deus traz para a cena uma mulher viúva, pobre, de Sarepta, e bota essa mulher nesse agir de Deus, com um propósito. E eu quero que você agora repita comigo e leia comigo uma palavra para a gente ver aonde Deus quer nos levar hoje. Versículo de número 12, 17 e versículo 12.
quando Elias pede um pouco de pão para ela. Olha isso aqui. Mas ela respondeu, ela, a viúva respondeu, tão certo como vive o Senhor seu Deus. Então essa viúva reconheceu, quando viu aquele homem pela primeira vez, ela reconheceu que ele era um homem que tinha uma relação com Deus, ela enxergou nele um relacionamento com Deus. Tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Eu não tenho nada, e eu não tenho nenhuma possibilidade de ter. Eu não tenho nada. Os mercados estão vazios. Não tem nada para vender na prateleira. Nada. Há dias atrás passou uma reportagem da Venezuela do mercado. A cena muito triste, porque as prateleiras estavam vazias. Não tinha nada para se comprar. Eu não tenho nem um pedaço sequer de pão em casa. Aí ela disse, olha, eu tenho apenas um punhado de farinha. Ela usa um punhado, um pouquinho, talvez um volume de uma xícara de farinha, um pouquinho só de farinha. Eu só tenho um pouquinho de farinha em casa e um pouco de azeite no fundo de um vaso. O que é um pouco de azeite no fundo de um vaso? Talvez um dedinho de espessura, um restinho de nada, aquele pouquinho de azeite, só aquilo. Quem sabe cozinha com óleo de soja, esses óleos de canola, esses óleos que estão aí, às vezes você olha aquele frasco dele e tem só lá uma linhazinha fininha, fininha. O que a pessoa diz? Uau! Como é que faz? Será que vai dar para fazer o almoço de hoje? E se fizer o almoço de hoje, será que sobra para alguma coisa para o de amanhã? Dá um desespero. Ela diz, olha, eu só tenho um punhado de farinha e eu só tenho um fiascozinho de azeite no fundo de um vaso. É só o que eu tenho. Eu estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição. E depois, meu filho e eu morreremos. Deus mandou pregar nesta noite a seguinte mensagem. Prepare-se. Deus vai mudar. Deus vai mudar. E eu vou falar isso a partir de duas coisas. Eu quero destacar essa viúva aqui. Em dois momentos. Momento número 1. O que esta viúva sabia? O que esta mulher de Sarepta sabia? Olha, pensa a seguinte coisa, ela é uma anônima da história. Deus está tratando com o rei, Deus está tratando com um país no pecado, e Deus pega uma mulher viúva e traz para dentro da história. O que essa mulher sabia? O que essa mulher tinha certeza? Essa mulher sabia algumas coisas. Número 1, ela sabia que ela era uma mulher viúva. Número 2, muito pobre. Número 3, que ela não tem mais nada em casa. É o que ela sabe. Ela é viúva, muito pobre, e ela não tem mais nada em casa. Isso é o que ela sabe. E se o profeta não aparecesse ali, ela continuaria sabendo disso. Sou pobre, sou viúva, muito pobre e não tenho nada. Isso é o que ela sabia e ia continuar sabendo. O que essa mulher acreditava? Essa mulher acreditava, juntamente com o filho dela, que aquela era a última refeição dela. Essa mulher acreditava, e ela diz aqui, eu vou fazer a última refeição. Aquela mulher sabia que o que ela tinha era a última refeição. E depois daquela última refeição, essa mulher não esperava ajuda de governo. Essa mulher não esperava ajuda emergencial. Não tem isso. Essa mulher sabe que depois daquela última refeição, é a morte. Diga assim, o que ela acreditava e o que ela sabia. Deus mandou falar para alguém especificamente aqui. Todos nós somos assim. Aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente acredita.
E Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você que aquilo que você sabe é inquestionável. Não tem como, né? Não tem nem como mudar essa história. Ela é viúva, ela é muito pobre, e ela sabe que o que ela tem é a última da última coisa. Ela sabe disso. Não é dúvida. Não, porque tem uma ação na justiça que está para sair. Eu tenho um pecúlio que está para sair. Eu tenho um PIS que está para sair. Não, ela sabe que não tem nada. Ela sabe que aquilo é o final da linha. Ela sabe disso. Ela sabe que ela é viúva. Ela sabe que ela é muito pobre. E ela sabe que ela não tem mais nada. É o que ela sabe. E sabe, irmãos, ela é uma anônima. Ela nem nome tem. Ela não está na história. O problema da seca ela não é a causadora. Foi feito lá em cima. Ela foi arrolada num problema que não é dela. Mas Deus colocou essa mulher na história para falar para mim e para você hoje. A gente, nessa terra, tem muita gente hoje que perdeu emprego e não foi culpa dele. A pandemia veio e fechou. Não foi culpa dele. A pandemia veio e fechou. Eu tenho um conhecido que mexe com restaurante. Falei, pastor, 300 funcionários. Lojas em shoppings. Pastor, trancou tudo, acabou, o que faz? Manda todo mundo para o RH. Não foi culpa minha. Imagine você quem construiu um hotel de não sei quantos apartamentos, não tem turista. Imagine você quem tem um avião, uma empresa de turismo. Pastor, não é culpa minha. Fechou tudo. Então o problema aconteceu e agravou para alguém que já estava apertada. A mulher é viúva, ela não tem pensão, já estava ruim, ficou pior ainda. E essa mulher sabe, ela sabe disso. Sou viúva, sou pobre e não tenho mais nada. O que essa mulher acredita? A última refeição é hoje. E a partir de amanhã? A partir de amanhã é chegar a morte. Prepare-se. Prepare-se. Além dos teus conceitos, há um Deus no trono. Há um Deus no trono que muda a história. Prepare-se. Há um Deus no trono que muda a história. Então, Deus está tratando de Acabe. Deus está tratando de Jezabel. Conhece aquela história? Para não perder a viagem, né? Então, Deus está tratando com Acabe. Deus está tratando com Jezabel. E para não perder a viagem, eu vou mudar a história dessa viúva. Deus está tratando no plano nacional, lá em cima, lá com o governo do país, mas para não perder a viagem, ele diz assim, Elias, vá lá para Sarepta, porque eu tenho que abençoar uma pessoa, eu tenho que mudar a vida de uma pessoa, eu tenho que mudar a história de uma pessoa, vai lá. Deus, o que ela tem a ver com Acabe? Nada. Senhor, ela tem nada, mas eu decidi abençoar ela. Deus hoje te trouxe aqui para dizer, ilustre anônima, Deus está interessado na tua história. Irmão, como é que pode? Irmão, essa mente divina, Deus está tratando com o rei. Deus está tratando com o governo do país. Mas esse Deus que está tratando com o plano nacional, Deus está dizendo, eu vou tocar numa viúva lá de Sarepta, anônima, que não tem mais nada e que diz que vai morrer, mas eu vou mudar a história dela. Dá um glória a Deus aí, porque Deus vai mudar a tua história. Sabe o que o diabo quer fazer comigo e contigo? Pastor, quem sou eu? Moro mal. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu para Deus estar aqui? Deus está pensando em coisas mais valiosas. Sabe, Deus é esse Deus que pega as coisas mais anônimas e diz assim, eu vou mudar a tua história. E eu quero que você diga hoje dentro de você, a minha história vai mudar.
Lá em Sarepta, olha só, quantas pessoas moram em Sarepta? Um punhado de pessoas. Para quantas pessoas Deus mandou o profeta? Para uma viúva. Agora, antes de Deus mandar, Deus falou para Elias: eu dei ordem a uma viúva de Sarepta para cuidar de você. Então, essa mulher recebeu algo de Deus, um toque de Deus, um sentimento de Deus, que era para ela se posicionar, e ela obedeceu, porque quando o profeta chega e pede a ela água, pelo sim, pelo não, pode ser Deus já trabalhando, ela foi pegar água, irmãos, em nome de Jesus, jogue fora todo o mau humor de você, jogue fora toda a raiva. Pastor, eu não vou ajudar mais ninguém porque eu estou com raiva. Jogue fora isso. A Bíblia diz que alguém, sem saber, hospedou anjos. Sem saber, hospedou anjos. Jogue fora todo mau humor, toda revolta. Jogue fora, porque pode ser que você esteja recebendo um anjo de Deus que veio para mudar a tua vida. Ela podia falar: quem é você, cara? Eu te conheço. Não tem nem para mim. Marmanjão, vai trabalhar, marmanjão. Ela podia vir cheia de pedras para cima dele. Mas ela falou: ok, eu vou pegar água. Irmão, como é que Deus nos surpreende? Você acredita que hoje, numa quinta-feira dessa, pastor, ninguém sabe meu nome, pastor, ninguém sabe a minha história, ninguém me conhece, ninguém sabe a minha dor, as minhas lágrimas, o meu desespero, ninguém sabe, pastor, eu não tenho nada, a gente vai morrer, pastor, não tem nada. Imagine você, alguém que não tem a menor perspectiva de ter nada. Pastor, eu vou conseguir uma cesta básica. Não tem cesta básica. Não tem ajuda de governo. Não tem nada. Nada de nada. Mas Deus está no trono, agindo com o rei, agindo com o país. E Deus diz assim: não vou perder a viagem. Eu vou abençoar ela. Eu quero que você creia hoje que a história vai mudar. Diga: a história vai mudar. A minha história vai mudar. Por que vai mudar? Porque eu mereço? Não, é porque Deus disse que vai mudar. O que essa mulher fez para isso? Não sabemos. Mas Deus decidiu mudar a história dela. Eu quero que você hoje coloque no teu coração: pastor, o ano está acabando, pastor, dia 10 de dezembro, vou terminar sem emprego, sem dinheiro, sem casa. Não diga isso não. Continue caminhando na tua aflição. Ela sai de casa e diz o texto que eu estava apanhando alguns gravetos. Eu tive uma experiência há um tempo atrás que eu fiquei muito triste. Alguém passou e querendo pegar alguma coisa, um dinheiro, e eu lembro que eu peguei uma moeda, e tinha uma moeda no bolso, e dei a moeda, a pessoa olhou assim: isso aqui eu não quero não. Sabe, irmãos, Deus está falando hoje com alguém aqui. Não seja tão seletivo. O graveto, que aparentemente é algo insignificante, ele pode ser a senha de algo muito maior. Ele pode ser a senha de algo muito maior. E tem gente que joga fora isso. Há um tempo atrás, alguém chegou aqui querendo uma ajuda. Estava sem emprego. Eu falei: vem aqui comigo. Levei numa sala qualquer da igreja, não vou dizer qual é a sala. Então, o que é? Dá uma faxina aqui. Mas agora? Olha. Meu Deus. Sabe, irmãos, é quando a gente pega graveto. Eu gosto desse verbo, desse tempo verbal.
É o gerúndio apanhando o graveto. Quando a gente começa a apanhar graveto, quando a gente não é tão seletivo, lembra aquela coisa? É para fazer o quê? A trabalhar é para fazer o quê? É para fazer o quê? Quando a gente começa, irmãos, é para fazer o quê? A gente está fechando porta. Então, em nome de Jesus, saia daqui hoje pronto para apanhar gravetos. O homem que foi o presidente de um dos maiores bancos desse país, chamado Bradesco, Amador Aguiar, a biografia dele diz que ele entrou como office boy. O cara entrou como office boy. Sabe qual é o papel do office boy? Hein? O office boy é aquele nível mais baixo da empresa. Vai lá, pega isso, traz aqui, vai lá. Ele começou como office boy e ele terminou como o presidente do Bradesco. Eu conheço gente que entrou para lavar prata. Eu tenho um amigo que começou numa cozinha para lavar prato e lavar panela. E hoje ele bota aquela roupa bonita lá, aquele chapéu bonito na cabeça. Hoje ele bota aquele chapéu bonito. Ele entrou para lavar prato. Eu disse lavar prato. A gente não quer apanhar graveto. A pessoa está na moenda, está na prova, está na luta. Mas, pastor, vamos apanhar graveto. Apanhar graveto tem que abaixar. Isso não. E a pose? E a pose? Não, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu tenho uma amiga, não sei, hoje não está aqui me acompanhando, ela é dentista. Dentista aqui, Flávia. Ela fez odonto aqui no Brasil. E ela foi para a América. Hoje ela está na Califórnia. E para tentar pegar o diploma dela e homologar para os Estados Unidos. E ela arranjou emprego num consultório na Califórnia. Ela está hoje na Califórnia. Está concluindo. Para entrar como alguém para limpar o consultório. Aí começa a limpar, começa a ajeitar. Aí fala para o doutor lá, para o papa lá, da odonto lá. Não, eu sou formado, eu sou dentista do meu país. Só precisar de um assistente, estou na área. Se derrubar é pênalti. Então, e ela começa. Menina, você? Não, eu sou formada, sou graduada, formada. Fiz odonto no Rio de Janeiro. Menina. Hoje ela é assistente e está concluindo a revalidação do diploma de odonto nos Estados Unidos. E daqui, acho que é um ano, daqui mais um ano, acho que é mais um ano, ou menos até, ela está homologada para ser uma dentista nos Estados Unidos da América do Norte. Mas a gente não quer pegar graveto, não. Você não quer pegar graveto, não. A ordem de Deus para mim e para você, pega o que você sabe, pega o que você acredita e bota a sandalinha da humildade. E vai pegar teu gravetinho, porque Deus vai mudar a história. Deus vai mudar a história. Eu estava apanhando gravetos para preparar a última refeição. É a última, mas eu vou comer. Não vou nem comer, porque é a última mesmo. Não faça isso não. Mesmo a última, faça com excelência. Mesmo a última, faça bonito. Não, vou pegar o azeite, misturar com a farinha, fazer aqui uma gororoba, e a gente come, joga isso para dentro, depois morre. Não vai morrer mesmo? Não, se vai morrer, morre bonitinho, de banho tomado, arrumadinho, perfumado. Morre bonito. Morre bonito. Que isso? Faz um biscoitinho, faz um negócio bacana. Pastor, mas é a última? A última vai com classe. Vai com classe. Você entendeu isso? Amém ou não amém? Então Deus vai mudar a história. Meu Deus, veja só. Deus está tratando com um país, com um rei. Mas Deus decidiu, ela que vou abençoar. Você está aqui hoje. Se você me perguntar, pastor, lembra meu nome? Muitos eu vou lembrar, outros não. Pastor, mas Deus sabe. Deus sabe o teu... Branca, Deus sabe o teu nome. Deus sabe o teu nome. Deus sabe o teu nome. Deus sabe a tua dor. Deus conhece o teu sofrimento.
Deus sabe a tua angústia. Deus sabe. Deus sabe. O que eu faço, pastor? Vá catar graveto. Vá catar graveto. Vão dizer, besteira, não precisa, para que isso? Para que isso? Vai morrer mesmo? Não, senta e espera a morte chegar. Está repreendido. Está repreendido. Ah, faz de qualquer jeito. Não, qualquer jeito é do diabo. Vou fazer o mais temperado possível. Ela está com o coração aberto. Vou fazer a última refeição para mim e para meu filho. Entra o terceiro. Ou seja, o que dividia para 2, agora divide para 3. Ela reclama. Ela briga. Ela recusa. Não. Não. Há um ditado que diz, casa que come 2, come 3. E casa que come 3, come quantos? 4. Reparta o teu pão. Reparta o teu pão. Vai cumprir a palavra, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muito tempo, o quê? Tu acharás. Irmãos, Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você que tem 21 dias pela frente, e a história muda. A história muda, a história muda. Pastor, eu vou ficar em casa chorando porque acabou tudo e vou morrer. Não morre não, sai de casa, vai catar graveto. Vai catar graveto. Talvez catar graveto seja dar um polimento na roda. Essa semana aqui no fast food aqui da esquina, sem falar a marca dele, para não fazer propaganda, parei o carro ali. Quando eu estou saindo, veio um rapaz com um negócio na mão, um líquido, uma esposa. Senhor, aí eu já fui meter a mão para pegar uma moedinha para ele, pegar um dinheiro. Não, não quero não. Eu queria, se o senhor quiser, eu dou um polimento na sua roda rapidinho, enquanto o senhor lancha. Eu olhei para ele e falei, puxa vida, que perspicácia. Falei, eu estou com esse produto aqui, né? Enquanto o senhor lancha, eu dou um polimento, a roda fica brilhando. O aro do carro. Eu falei, puxa vida. Falei, meu amigo, eu estou com pressa, deixa eu até aumentar a dose para te abençoar. Porque eu gosto de ver isso. Isso mexe comigo. Observe isso aqui, irmãos. Observe isso aqui. Mas ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, mesmo na prova, continua reconhecendo que é um Deus. O que o diabo quer fazer comigo? Se revoltar contra Deus. Cadê Deus? Cadê Deus? Cadê Deus? Ela está na prova, ela perdeu o marido, ela é pobre, ela não tem mais comida, mesmo assim, ela está falando de Deus. Você consegue falar isso? Senhor, eu creio que Tu é Deus, e Tu estás no trono. Eu não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Você já teve essa experiência de abrir o armário e não ter nada? Mesmo não tendo nada, ela não desistiu. Mesmo não tendo nada, ela não desistiu. Eu tenho apenas um punhado de farinha, e a farinha tem que ser assada. A farinha tem que ser manipulada. Eu tenho um punhado de farinha e um restinho de azeite. E eu estou aqui agora, pegando, apanhando alguns gravetos para preparar a última, o quê? Não gororoba. Você humilha aquilo mesmo que você tem? Você humilha. O que você está fazendo? Ah, gororoba. Você usa essa expressão, gororoba? Você usa palavras desse gênero? Não usa mais não. Agradeça a Deus por aquele pão com manteiga, aquele pão sem manteiga. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Agradeça a Deus. Não, agradeça a Deus. Senhor, isso aqui é uma comida de chefe. Uma comida de chefe. Tem um chefe aqui que faz refeições aqui de hotel 5 estrelas. Mas quando eu pego aquele ovozinho frito, eu sinto, glória a Deus por esse ovo. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá glória a Deus por isso. Outro dia fui comer um ovo cozido, alguém falou comigo, nunca tinha feito isso. Pastor, bota um pouquinho de azeite e sal que fica melhor. Eu falei, caramba, eu nunca comi não, fiz. Bota para ver. Aí eu botei azeite e falei, eita, lambi até os dedinhos. Lambi até os dedinhos. Vou preparar a última refeição. A última refeição. Como é que você veio hoje aqui? Pastor, eu vou pagar o último aluguel e não consigo pagar mais. Como é que você vê que, pastor, eu vou pagar o último condomínio e não consigo pagar mais? Como é que você veio hoje aqui? Pastor, como é que você veio hoje aqui?
Deus, o Deus que tratou com Acabe, o Deus que tratou com Israel, o Deus que decidiu abençoar aquela mulher, é o Deus que está aqui hoje. Você crê nisso? Amém? Diga assim: a mulher, mesmo não tendo mais nada, estava apanhando graveto. Sabe quem pega graveto é quando não tem mais lenha. Isso eu não quero. Não, graveto. Então eu quero dizer para você hoje, que existe graveto para você pegar. Pastor, o que eu faço? Eu não sei. Você vai dizer: Deus, eu vou catar graveto. Talvez o graveto seja uma limpeza. Talvez o graveto seja passar uma roupa. Talvez o graveto seja passar uma cera num carro. Eu não sei. Tem gravetos para ser colhidos aí fora. Tem gravetos para você recolher. Talvez fazer uma coisa. Eu não sei. Tem gravetos. E se você começar a buscar esses gravetos, Deus vai te surpreender. E eu quero que você receba isso hoje. Deus vai me surpreender. Deus vai me surpreender. Tem gravetos, irmãos. E eu quero que você veja hoje aqui. Por quê, pastor? Porque é quinta-feira para você mudar a tua história. Diga para quem está perto, para você, diga assim: eu não vou morrer antes de Deus me abençoar. Eu não vou morrer antes. Ela diz: eu vou morrer. Mas o profeta entrou em cena: ei, não tem morte não, minha filha. Não tem morte não, porque vai ter ação de Deus na tua casa, vai ter ação de Deus na tua vida. Olha esse versículo agora, versículo de número 15, olha o 15, bota na tela, o 16, versículo 15 e 16, olha esse versículo 15 e 16, ela fez conforme Elias disse. O que Elias mandou fazer? Primeiro para ele. Ela podia, não, aí já é demais, primeiro depois ele. Não, ela fez conforme, obedeça a palavra. Você veio hoje aqui, obedeça a palavra. Ela fez conforme Elias disse. Assim Elias e a mulher e a família tiveram alimento por muitos dias. Mas não era o último. Versículo 16 agora, 17. Não era o último que ia acontecer, bota o 17. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro. Diga sempre. Diga assim: Deus mudou naquele ato a história dela. Receba essa palavra hoje. Diga assim: a obediência ativa o milagre. Deus mudou a história da vida dela, num ato de obediência. Pastor, isso é o quê? Isso é um princípio para mim e para a tua vida. Deus mudou a história da vida dela num ato de obediência. Deus trouxe você hoje aqui para sacudir você e dizer: eu quero mudar a tua história. Deus chamou você para sacudir você hoje. Um ato de obediência mudou a história daquela mulher. Sabe o que é isso, irmãos? Ela passou a partir daquele dia, todo dia chegava, uau, ainda tem azeite, ainda tem farinha. Eu fico pensando na vizinhança dela. Menina, você está até mais gordinha, o que aconteceu? Um mistério de Deus aí. Tem um mistério acontecendo. O azeite e a farinha não acabou mais. Como assim, pastor? Deus pode fazer pingar coisa boa na tua conta. Deus pode levantar alguém e dizer: eu vou abençoar você. Deus pode. Diga que, Senhor, eu creio nisso. Deus pode. Mas essa viúva tinha uma atitude positiva. E eu quero terminar dizendo: tenha atitude positiva. Vou repetir: tenha atitude positiva. Pastor, não deixe o pessimismo, a murmuração tomar você, não. Tenha atitude positiva. A gente olha a coisa: não, isso eu não quero, isso eu não vou, isso eu não aceito, isso aí é muito humilhante para mim, não, eu quero uma coisa. Não faça isso. Tenha uma atitude positiva.
tenha sempre um sim, esteja sempre pronto, catar graveto. Não foi bem o que eu estudei para fazer, não, mas eu vou fazer isso. Eu vou catar graveto, eu vou procurar, porque quando eu começo a catar graveto, Deus vai mudar a coisa. E você veio hoje aqui porque Deus quer falar contigo. Eu quero mudar a tua história. A tua história vai mudar. Prepare-se, a tua história vai mudar. Veja, o texto começa com uma viúva pobre, comendo, catando e dizendo, vou morrer amanhã. E o texto vai terminar com uma mulher abençoada. Isso é para você hoje. Em nome de Jesus. Deus conhece a tua dor.